Eu quero ler com você a palavra do Senhor lá em Isaías. Isaías capítulo 55, verso 1. Se você puder abrir a sua Bíblia aí para você ficar bem rápido no manuseio, né, no conhecimento da palavra. Se você não consegue, lê aí no telão conosco. Diz assim, Isaías 55, verso 1. É uma exclamação. Todos vós, o que tendes sede, vinde às águas. E vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Feche os seus olhos, quero orar mais uma vez. Espírito Santo, nós adoramos a Jesus nessa noite. Nós sabemos que o Senhor nos levou a uma experiência nova hoje à noite na adoração, no derramar dos corações. Sabemos que o Senhor está aqui trabalhando em nós e agora, Espírito Santo, que vamos meditar na Tua palavra. Eu peço, Senhor, o Teu despertar sobre cada mente. Senhor, quebrando bloqueios, desfazendo barreiras, trazendo um renovo, uma compreensão do que eles têm direito por causa do Teu amor, por causa da Tua graça e por causa da Tua bondade. Revela-te mais uma vez aos corações. Deus, opera de uma forma sobrenatural, de forma que os corações possam sair daqui hoje à noite aquecidos, cheios da convicção daquilo que o Senhor está fazendo, que é muito maior. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tenho ouvido uma frase que eu gostei muito dela e eu resolvi fazer dessa frase o título da minha ministração. As pessoas escrevem as suas próprias histórias e muitas vezes elas não querem que os outros leem. Fale isso para a pessoa do lado, diz assim, as pessoas escrevem a sua história e às vezes não querem que as pessoas leem. Você já parou para pensar nisso? Porque tem algumas histórias que quando você vai discorrendo o que você leu dela, o que você viu, não são coisas muito boas. Mas é o que a pessoa escreveu. É o que a pessoa decidiu fazer. E nessa noite eu quero perguntar para você, qual é a história que você está escrevendo? Qual é a história que as pessoas estão lendo ou lerão, que você está construindo? Lemos um texto aqui em Isaías 55, verso 1, onde Jesus fala, ei, pode vir. Ei, todos vocês, venham. Vocês que têm sede, vocês que querem água viva, vós, o que não tem de dinheiro, venha, comprem. Sim, vem comprar sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Ou seja, as coisas que o dinheiro não pode comprar. É sobre isso que Jesus está falando. Tem coisas que o seu dinheiro não vai comprar. Tem coisas que o seu status não vai te levar a alcançar. Tem coisas que a sua graduação não te dará. Tem coisas que por mais que você trabalhe e ajunte e consiga conquistar uma boa quantidade, você não vai conseguir comprar. E é sobre isso que Isaías está dizendo. Algo que não se compra com dinheiro. Algo que não se compra com negócios, é dado de graça. E aí ele diz, numa linguagem figurativa, vem comprar, vem, eu quero dar para vocês algo que eu paguei para que vocês tivessem. Jesus pagou, quando ele entregou a vida dele lá na cruz e derramou por nós o seu sangue. Quando Isaías profetiza que vem receber de graça, esse vinho simbolizava o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que dá ao homem o direito de viver o antes de Cristo e o depois de Cristo.
Vem de graça receber, ele fala, esse vinho, esse leite, que é uma linguagem figurativa. Esse vinho fala do sangue de Jesus, que nós recebemos quando nós o encontramos. Esse leite fala do alimento que vem da parte dele, restaurando a nossa vida e nos tornando brancos, limpos, purificados, lavados, por causa do sangue de Jesus, fortalecidos por causa do sangue de Jesus. É uma linguagem simbólica. Mas que quando nós entramos no Novo Testamento e começamos a ler o Novo Testamento, nós ficamos maravilhados, porque ali estavam os profetas já entendendo o caminho de Jesus, o que Jesus estava fazendo, o que Jesus viria a fazer, e nós agora podemos entender aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele deseja fazer, dar de graça. Uma água que pode saciar os corações. Uma água que pode mudar vidas. E não é essa água que você compra e bebe na garrafa ou no seu copo. Não é dessa água que Jesus está falando. Jesus está falando de algo que sacia a sede da alma, de algo que alimenta os corações. É sobre isso que Isaías falava, é sobre isso que Jesus também fala. Coisas que dinheiro não pode comprar, como perdão, como a salvação, como a alegria que excede todo entendimento. O dinheiro não pode comprar essas coisas. O direito de construir uma nova história. O direito de ser perdoado e começar algo novo em Jesus. Jesus veio, como diz em João capítulo 10, verso 10, no finalzinho do versículo, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Jesus veio trazer de graça para nós, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço, dando a sua própria vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Qual é a história que nós estamos escrevendo? Nós vamos lá no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1, e vamos ler um pouquinho a história de uma mulher, que é sem nome na Bíblia, mas que tem a sua história marcada. João, capítulo 4, vamos comigo, a partir do verso 1, diz assim, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte,
Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Agora, quanta mulher, preste atenção, igreja, quanta mulher deixou o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos ver um pouquinho um exemplo bíblico de uma mulher que teve a sua história impactada, teve a sua história mudada, porque ela entendeu sobre essa água que Isaías havia profetizado há muitos e muitos anos atrás. A Bíblia começa dizendo aqui nesse texto que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Jesus tinha um objetivo de seguir adiante, mas Jesus foi conduzido por Deus para ir ao poço de Jacó. Porque ali no poço de Jacó, naquela hora nona, chegaria uma mulher com a sua história marcada, com a sua história de fracasso, de dor, de vergonha, de desânimo. E quando aquela mulher chega ali naquele poço de Jacó, aquela mulher vê Jesus e Jesus diz a ela: me dá um copo de água. E ela se assusta, naturalmente ela se assusta, e ela diz algo que eu acabei de ler para vocês. Ei, como sendo o Senhor judeu, um homem judeu, fala comigo que sou mulher, e além de ser mulher, eu sou samaritana. E a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Ou seja, não era apropriado um homem conversar com uma mulher, e muito menos uma mulher samaritana. Mas a Bíblia começa dizendo que era necessário que Jesus passasse por aquele lugar. E naquele momento, quando Jesus pede água para aquela mulher, Jesus constrói ali um diálogo com aquela mulher. Ele começa uma conversa com aquela mulher e ela fala: como o Senhor me pede água? Mesmo o Senhor sendo homem e eu mulher, isso não é conveniente. Aí Jesus começa a conversar com ela, fala: ei, mulher, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você a tomaria, você a beberia e você nunca mais teria sede. Novamente, não teria mais sede. E ela acha essa história interessante, acha essa história legal e fala: ok, então me dá dessa água, para que eu não tenha que vir aqui novamente buscar água e ter que levar água para minha casa. E aí Jesus começa a entrar no contexto daquela mulher. Ele fala para ela: ok, eu vou te dar dessa água. Vai lá, chama o teu marido e vem cá. E ela se assusta. E nessa hora ela se assusta. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus responde: você falou a verdade. Bem dissestes, não tenho marido. Porque você teve 5. E esse 6º, que você está convivendo com ele, não é teu marido. Quem era essa mulher? Era uma mulher que tinha escrito uma história de dor. Tinha escrito uma história de decepção, de vergonha. Uma mulher que, ao que tudo indica, ela tinha vergonha de se levantar cedinho, como era costume daquele tempo. As mulheres levantavam logo de manhãzinha, pegavam o seu cântaro para ir ao poço, buscar a água, para voltar e fazer as suas atividades de casa.
ter água para beber, para cuidar da sua casa, fazer a sua comida. A Bíblia conta que ela foi num horário onde não tinha ninguém, porque ela realmente tinha uma história difícil, uma história marcada. Ela tinha escrito uma história dolorosa. Talvez ela se perdeu na rota, porque ela pergunta para Jesus onde adorar a Deus, ou seja, ela não era uma mulher que não tinha conhecimento do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Talvez ela se perdeu na dor da perda do primeiro casamento, eu não sei, a Bíblia não fala, mas nós podemos pensar. Talvez ela foi ficando amargurada porque ela entrou no seu segundo casamento e se decepcionou mais uma vez. Depois ela entrou no seu terceiro casamento e viveu uma nova dor. E depois ela entrou no quarto casamento e viveu outra dor. E a Bíblia conta que ela entrou no quinto casamento e viveu uma nova dor. E ela se tornou uma mulher amargurada. E agora ela estava arrancando o marido de outra. E com esse tipo de pessoa, com esse tipo de gente, Jesus para conversar. Porque Jesus sabia que dentro dela existia uma sede que jamais poderia ser saciada por um relacionamento, por mais um homem. Que não poderia ser saciada por uma realização profissional. Que não poderia ser saciada em nenhuma desses outros recursos. Ela precisava saciar uma sede que estava dentro dela, que estava consumindo ela e levando ela a escrever uma história de dor, uma história de decepção, uma história de vergonha, uma história onde o povo estava lendo e vendo, uau, que tristeza, que mulher horrível. Porque quando Jesus mexe nesse ponto, vai lá e chama o teu marido, Jesus estava dizendo para ela, eu conheço a sua história. Eu conheço a sua dor. Eu vejo aquilo que ninguém consegue ver. E eu vim aqui para te dar uma água que ninguém pode te dar. Que coisa mais linda. Que coisa tremenda. Ela que era uma mulher sem reputação, que viveu esses 5 relacionamentos e agora estava destruindo o casamento de outra, que tinha um coração dilacerado, marcado pela vergonha, que carregava o cântaro da decepção e da vergonha, ou seja, uma bagagem pesada, de um histórico feio, ruim, marcado pela dor. De repente, ela tem um encontro com aquele que veio mudar histórias, com aquele que veio mudar destinos, com aquele que veio e lá na cruz do Calvário disse tetelestai, que é o mesmo que está consumado. Eu pago o preço, eu assumo a sua vergonha, eu assumo a sua nudez, eu assumo a sua dor. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi maldito no nosso lugar. Ele foi exposto no nosso lugar. O castigo veio sobre ele para que nós, hoje, por causa dele, do sacrifício dele, pudéssemos receber a paz que o dinheiro não pode comprar. A paz que a água desse mundo não pode te dar, ou seja, as ilusões deste mundo não podem te dar essa paz, que não está na bebida, que não está no dinheiro, que não está nas coisas, nas realizações, essa paz que vem de Cristo, Jesus. Essa mulher vivia essa desilusão, ela se sentia desqualificada, ela não podia conversar com homem algum, e principalmente um judeu. Ela, quando começa a ter esse papo com Jesus, e Jesus oferece água para ela, mas Jesus mexe com a história dela, e ela diz, eu não tenho marido. Naquela hora, preste atenção no que eu estou te dizendo, ela faz uma pergunta para Jesus. Onde é que eu posso adorar? Onde eu posso buscar esse Deus? Onde eu posso ter intimidade com esse Deus?
Nessa hora que Jesus mexe no histórico dela, na dor dela, Jesus também ressuscita algo que estava lá, sufocado, debaixo da dor e da vergonha, que ela tinha escrito, que ela tinha construído. Existia no coração daquela mulher um desejo de saber como eu posso adorar esse Deus. Como eu posso servir esse Deus? E sabe, Jesus começa a trazer para ela, revelações que nem os discípulos receberam, de como adorar o Pai, onde adorar o Pai. Que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e não em um lugar geográfico, mas um povo que entende que a mudança tem que começar de dentro para fora. Um povo que entende que em Cristo Jesus eu posso começar uma nova história. Que em Cristo Jesus eu posso construir um novo testemunho. Que em Cristo Jesus eu posso ter a minha história resgatada, a minha história restaurada. Queridos, eu quero te dizer que hoje à noite, aqui é o Poço de Jacó. Querido, eu quero te dizer que hoje à noite Jesus está aqui e está te dizendo, eu conheço a sua história. Eu sei que você veio aqui hoje à noite porque você ainda deseja mais da minha presença. Eu sei que você veio aqui hoje à noite quebrando barreiras e lutando contra dificuldades. Porque no fundo do seu coração, você sabe que o que eu tenho para você é maior do que aquilo que você deseja ou tenta construir com as suas próprias mãos. Mas nessa noite, Jesus está aqui para dizer para você, ei, eu posso mexer aí dentro da sua história e trazer você de volta ao lugar que eu tenho para você. Eu posso mexer aí dentro da sua história e ressuscitar aí no teu coração aquele sonho que foi sufocado pelas circunstâncias, pelas dores e as decepções que você já viveu. Porque olha aqui, o que Jesus diz? Que hoje, até hoje, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Hoje, agora, nesse exato momento. O Pai olha e está procurando aonde estão aqueles que realmente querem ter um relacionamento comigo. Não um relacionamento de performance. Não um relacionamento de aparência. Não um relacionamento de religião, de usos e costumes. Não um relacionamento superficial. Aonde estão aqueles que querem me adorar em espírito? Entendendo que eu quero me comunicar com Ele, que eu quero me revelar a Ele de dentro para fora. Colocando as coisas no devido lugar, de dentro para fora. Onde estão os meus verdadeiros adoradores? Que não estão preocupados mais com o que as pessoas vão dizer. Porque quando Jesus mexe no pecado dela, ela esquece a vida de pecado. E ela fala, aonde eu posso adorar esse Deus? Aonde eu posso servir esse Deus? Porque logo na frente do texto ela fala, vem ver aquele que conhece a minha história, que sabe quem eu sou, vem ver. Será ele porventura o Messias, o Cristo? Essa mulher questionava, essa mulher procurava encontrar o Messias, aquele prometido, aquele que os profetas no passado haviam relatado que ele viria para redimir e restaurar o povo de Deus. E ela esperava esse momento, ela ansiava por esse momento. E Jesus olha para ela e diz, eu sou o Messias. Eu sou aquele que te resgata, eu sou aquele que te redime, eu sou aquele que muda a sua história. Queridos, eu quero dizer algo para você hoje à noite. Nós buscamos um Deus que é vivo. Nós buscamos um Deus que conhece a nossa história. O nosso ontem, que conhece o nosso hoje, mas também sabe aonde nós vamos chegar amanhã. Nós servimos a um Deus que hoje quer alinhar o seu coração
aquilo que Ele tem reservado para você. Ele é um Deus de perto. Ele está aqui hoje à noite dizendo: ei, eu quero ter um papo mais profundo com você. Eu quero soprar as cinzas que ficou no teu coração, de decepções que foram acumuladas. Preste atenção no que o Espírito Santo me traz ao coração agora. Você se decepcionou com pessoas. E com isso você colocou a culpa na igreja. Achando que igreja são pessoas. Claro, igreja é constituído de pessoas que são falhas tanto quanto você. Que podem te decepcionar, como você também decepciona os outros. A verdade é que todos nós estamos passando por um lapidar de Deus, um trabalhar de Deus. Somos como pedras preciosas sendo trabalhadas pela mão de Deus. Somos como ouro sendo purificado por Deus. E quanto mais o fogo vem, quanto mais a prova vem, mais limpo, mais puro vamos ficar. E Deus manda eu te dizer nessa noite: você se decepcionou com pessoas. Mas eu não sou pessoas, eu sou o teu Deus. Eu paguei o preço que ninguém poderia pagar. Eu te amei como ninguém poderia te amar. Eu te aceitei como ninguém poderia te aceitar, porque eu vi todo o seu decorrer, toda a sua história. Eu te conheço. Eu sei quem você é. E nessa noite Deus está mandando eu te dizer: vamos alinhar o coração. Vamos soprar as cinzas das decepções. Vamos deixar o Espírito Santo arrancar isso e brotar um fogo novo no seu coração. Uma paixão pura, genuína por Deus. Que vai além da religião. Que vai além das aparências, que vai além do meu crivo de ficar medindo a espiritualidade dos outros para que eu também seja espiritual, que vai além do superficial, porque eu entendo que Deus é presente, Deus é real, então por isso eu quero mergulhar num relacionamento com Ele, independentemente do que as pessoas estão fazendo em minha volta. Porque eu sei que Ele é um Deus de perto, Ele conhece a minha história, Ele se identifica comigo. Ele está aqui. A história dessa mulher foi marcada no antes de Cristo e depois de Cristo. Porque realmente, queridos, ela era uma mulher marcada pela vergonha, marcada pela decepção, marcada pela dor. A Bíblia não fala detalhadamente sobre como foi esse processo de 5 casamentos, para ela chegar ao 6º relacionamento doentio, ao ponto de tentar destruir um casamento. Mas a Bíblia nos deixa claro que essa mulher veio marcada, emocionalmente estracelada, vamos dizer assim, estraçalhada, desmontada, destruída. Ou seja, por que a Bíblia fala? Ela deixou ali o seu cântaro e foi lá para Samaria chamar aqueles homens dizendo: vem ver. Vem ver, eu encontrei aquele homem que conhece a minha história. Será ele o Cristo? Se você segue o texto, você vai descobrir que aqueles homens encontram com Jesus. Eles recebem o perdão de Jesus e chegam nela e falam: agora já não é mais porque você fala, agora é porque nós ouvimos e também cremos que Ele é o Salvador do mundo. Mas o que aconteceu com essa mulher? De uma mulher qualquer, uma mulher que estava destruindo a vida de outros, agora ela começa a anunciar a vida. Agora ela começa a levar a verdade. Agora ela começa a levar a salvação. Agora ela começa a levar a restauração, porque esses homens chegam e falam: agora nós também ouvimos e cremos. Nós também temos a nossa história mudada. Quem é essa mulher agora? É aquela que veio de graça. Bebeu da água da vida. Era sobre essa água que Jesus falava, sobre essa água que Isaías profetizava, e foi essa água que essa mulher bebeu. A água que vem de Jesus, a água que sacia a sede da alma, a sede dos corações,
A sede que ficou dentro de nós porque vivemos histórias que nos marcaram. Vivemos histórias que trouxe dor, que deixou o nosso coração seco, como uma terra rachada, árida, sem vida. Essa água é a palavra viva. Essa água é Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água. Quem beber dessa água jamais terá sede. Eu gosto de dizer que tem muitas pessoas que chegam à beirada do poço, mas morrem de sede. Porque não tomam a decisão pessoal de ter um relacionamento com Jesus. Tem muita gente pertinho do poço, mas com a alma árida, seca. Porque não dilataram o coração, não abriram o coração para dizer, Jesus, eu sei que o Senhor conhece a minha história, que o Senhor viu a minha nudez, mas mesmo assim me amou, mesmo assim me aceitou, mesmo assim esteve disposto a me perdoar. Então agora eu te dou o direito de escrever a história que o Senhor tem para mim. Nós cantamos isso, né? Tão bonito. Uma nova história Deus tem para mim. E é verdade. Davi entendeu isso. Está lá no Salmo 139. Todos os meus dias foram escritos e determinados pelo Senhor, quando eu ainda era uma substância informe, no ventre da minha mãe. Todos os dias de Davi foram escritos, mas Davi entendeu e viveu isso. Todos os dias de Saul também tinham sido escritos e determinados por Deus, mas Saul rejeitou e não quis viver isso. Queridos, todos os seus dias já foram escritos e determinados por Deus, mas Deus te dá o direito de escolher qual história você vai escrever. Ou seja, qual história você vai viver. Ou é a sua, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, ou é aquela que Deus tem reservado para você e Ele deseja revelar a você. Ele deseja que você não simplesmente entenda o que Ele tem para você, mas viva na dimensão daquilo que Ele tem para você. Por isso Isaías fala, vem comprar, vem adquirir, mas é sem dinheiro, porque alguém já pagou para você receber. Alguém já tem para te dar de graça o direito de construir um testemunho lindo, aonde as pessoas que estão em sua volta lerão aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus fez. Porque quando eu leio a história dessa mulher, eu admiro essa mulher. Quando eu leio a história dessa mulher, eu fico maravilhada. Por quê? Não por conta do passado que ela teve, mas por causa do coração que ela teve, aberto para entender o amor incondicional de Deus e viver o novo que Deus tinha reservado para ela. Sabe, tem muita gente muita gente presa na raiz de amargura, muita gente presa no ressentimento, muita gente presa no passado, muita gente entrelaçada em sentimentos de amargura, porque não estão olhando para Jesus, que te diz, ei, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Eu vim para que você viva algo novo. O Senhor diz em Isaías, eis que faço coisas novas, eis que está saindo a luz porventura, não percebeis. Olha, ninguém que recebeu o que é verdadeiro, o que é genuíno, quer viver no que é falso. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela bebeu da fonte genuína. Ela não precisava mais viver do que era falso. Ela não precisava mais se preocupar com a sua imagem. Ela era livre do seu passado para dizer, ei, homens podem vir. Ei, eu não sou um objeto, eu não sou uma perdida, eu sou aquela que encontrou com aquele que veio mudar a história da humanidade. Vem ver. E sabe como nós reconhecemos essa mulher hoje? Como a primeira missionária que Jesus levanta. Porque ela vem e chama os homens e esses homens se convertem. Esses homens têm a sua história mudada.
Porque quem conhece o que é genuíno, é verdadeiro, tem a sua história impactada, a sua história mudada, não quer o que é falso. Quando o entendimento se abre para receber o amor incondicional de Deus, o coração passa a viver uma transformação, uma mudança genuína. Então eu quero te dizer aqui, homem de Deus, mulher de Deus, pare de ter vergonha do seu passado. Você fez coisas erradas, sim. Você foi a lugares que Deus jamais queria que você fosse. Mas Deus te chamou para viver o novo dele. Deus te chamou para construir uma nova história. E Deus te trouxe para um novo tempo. E agora é a hora de você levantar os seus joelhos trôpegos, as suas mãos que estavam caídas, e começar a glorificar a Deus. E começar a anunciar o tempo novo do Senhor que chegou em sua vida. Porque Ele te deu a chance de construir algo novo que Ele já escreveu para você, que Ele tem para você. Você não precisa mais esconder quem você é. Deus te conhece muito bem. Isso foi libertador para a minha vida. Libertador. Falo para vocês de algo extremamente pessoal. Eu não tenho preocupação nenhuma com o meu passado. Absolutamente nenhuma. Eu faço questão, às vezes, até de falar um pouquinho sobre ele. Porque eu quero que as pessoas saibam que eu sou gente como qualquer um. O que me fez chegar até aqui foi o sangue precioso de Jesus. O Espírito Santo, que é poderoso para colocar dentro de nós valores que o dinheiro não pode comprar. Uma identidade que um currículo não pode me dar. Que um status imigratório não pode me dar. Um currículo diferenciado. Um status diferenciado de filho, de filha. Somos filhos de Deus, redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Sabe, queridos, Ele tem água, a água que sacia a sede da alma. E nessa noite eu quero perguntar para você, como anda a sua alma? Você tem saciado a sua sede em Deus ou em falsas fontes? Como anda a sua alma? A alma tem janelas. Sabia que a alma tem janelas? Sabe quais são as janelas da alma? Os 5 sentidos. Os olhos, os ouvidos, o que cheiramos, a nossa boca, o que falamos, os 5 sentidos. São as janelas da alma. E nós conseguimos fazer uma avaliação de como está a nossa alma quando nós começamos a pensar o que alimenta os meus olhos? O que alimenta os meus ouvidos? O que brota da minha boca revela como está o meu coração. Qual fonte eu estou bebendo? Qual fonte está me saciando? Daí você pode começar a dar respostas a si mesmo. Por que eu me encontro angustiado? Por que eu me encontro ansioso? Por que eu me encontro falando coisas que eu não deveria falar, pensando coisas que eu não deveria pensar, vendo coisas que eu não deveria ver? Porque eu não estou me saciando naquele que realmente pode saciar a minha alma. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. O que Ele tem para te dar, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Não se compra. É de graça. Quero que você olhe para o seu irmão, se você puder, até toca nele com carinho e fala, irmão, não compra não, meu irmão. Sabe por quê? É de graça. O que Deus tem para você chama favor imerecido. Você não merecia, mas Ele te amou. Ele te escolheu. Ele te separou. Ele te chamou para perto. Ele te chamou para um relacionamento com Ele. E nessa noite Ele quer soprar as cinzas que ficou no seu coração. As cinzas que veio sufocando aquele fogo, aquela paixão. Nessa noite Ele quer incendiar de novo o teu coração. Ele quer saciar a sua alma. Ele quer fazer brotar dentro de você aqueles sonhos que foram sufocados. Ele quer trazer você de volta ao lugar que Ele tem para você.
E Ele quer colocar você de volta no lugar onde você vai viver a história que Ele escreveu para você. Quantos querem esse lugar? Você pode dar um glória a Deus? Talvez você ainda não esteja nesse lugar. Talvez você seja essa pessoa que Deus me mostrou que está amargurada, que está meio que sufocada pela raiz de amargura, por sentimentos não tratados. Nessa noite eu quero te dizer o que está lá em Mateus, capítulo 11, já terminando. Verso 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Olha o que Jesus está dizendo: e achareis descanso para a vossa alma. Achareis descanso para a vossa alma.